Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja, os trabalhos virtuais da loja esotérica seminista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando, neste momento, a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Peço agora ao nosso irmão Ernesto que faça a condução de todos nós até o nosso templo sagrado, do Trevo Sagrado. Em nome de Deus. Pois não, meu irmão. Meus queridos irmãos, como de hábito, nós nos transportamos mentalmente, neste momento, para o Trevo Sagrado, para lá dentro, participarmos mentalmente com todos os trabalhos que vão ser realizados nesta noite, e então nos dirijamos para lá. Sentemos onde estamos, comodamente, deixando o nosso corpo bem à vontade, e a mente focada em se dirigir para entrar no Trevo Sagrado. Chegando no portão, uma leve pancada, a porta se abre, nós entramos e vamos nos dirigir para o grande salão. Na porta do grande salão, como sempre, está a equipe que nos recepciona, sempre nos recebe com muita alegria e nos indicam o lugar para sentarmos. Convidemos nossos guias, protetores e trabalhadores para estarem ao nosso lado durante todo esse trabalho, nos inspirando, protegendo, amparando durante toda a realização do trabalho. Sentemos, procuremos sintonizar com o ambiente, com toda essa luz, todas essas luzes, todo esse salão que se expande em um tamanho descomunal, repleto, totalmente cheio o nosso salão de seres encarnados e desencarnados. Agora, vamos pedir a permissão ao nosso mestre para dar a continuidade aos trabalhos. Que eles se realizem em plenitude de paz, de amor, de caridade, e que possamos usufruir e beneficiar os nossos semelhantes de todas essas energias que iremos doar. A partir de agora, passamos então a condução para o nosso irmão Cícero. Eu apenas vou fazer aqui umas notificações de inclusão, uma saída de uma pessoa e duas pessoas que vamos dar informações de alteração. Meus irmãos, mais uma vez. A nossa mensagem, 48, nos diz: a paz espiritual e o conforto material são planos divinos que dependem do aperfeiçoamento e serão conquistados logo que a evolução permita pormos em prática todos os símbolos da harmonia. A revolta é predicado que aumenta o sofrimento, ao passo que a conformação é virtude que aproxima da felicidade. O ódio é predicado que gera a violência destruidora, e a tolerância é virtude que gera o amor edificante. A união faz a força, a comunhão de pontos de vista solidifica e a unificação de pensamentos formam a potência pela compreensão.
e pelo entendimento. A caridade, liberdade, igualdade e fraternidade representam os símbolos da paz e, por lei, também seremos impelidos a seguir o exemplo dos mundos superiores, onde a evolução demonstrou a necessidade de ser hasteado o pavilhão da justiça, fundamentado neste ideal. O esforço para tal procedimento atrairá a manifestação natural do bem e a assistência divina auxiliará toda a humanidade a viver dentro de suas leis, compartilhar de sua glória, gozar de sua paz e conhecer a sua felicidade. Inicialmente, porém, é indispensável a convicção plena de que o ser humano representa uma partícula imortal da natureza e da qual não poderá se desligar, nem fugir às suas leis. E assim será, mesmo porque, se obstinadamente tentarmos ultrapassar as fronteiras inexistentes do infinito, desistiremos ao nos deparar com as fronteiras de nossas imperfeições, sempre guarnecidas pelo sofrimento regenerador que nos fará retroceder para compreendermos a importância desta realidade. Os esclarecimentos demonstram que pertencemos ao grande todo universal e comprovam que gozamos do direito de possuir tudo que nele existe. Logo, façamos por merecer com a nossa cooperação integral, no sentido de não contrariarmos uma só lei da harmonia. Enquanto uns já se preparam ansiosamente para ingressar num destes mundos aperfeiçoados, onde a caridade não aguarda o grito de dor para atender aos necessitados, outros ainda disputam com desarmonia e lutam espalhando o sofrimento por toda parte, a fim de conseguirem alguns palmos da superfície terrena, que a todos pertence e que nenhum levará consigo. A vaidade ainda é todo mal e consequência de todo sofrimento. Que nenhuma nação e nenhum povo volte a se julgar privilegiado pelas manifestações da luz, porque a natureza a nenhum distingue, e seu único objetivo é beneficiar toda a coletividade para o aperfeiçoamento de sua própria obra. Se hoje nascemos no Ocidente, estamos na iminência de renascermos no Oriente, ou mesmo de, por aí, terminarmos os últimos dias de nossa existência. A revelação divina surge em qualquer parte, obedecendo sempre à necessidade e ao progresso, e é colocada onde a onisciência justifica. Só existe um caminho para a salvação, e este foi indicado por Jesus. Não aceitá-lo é viver no erro e sofrer através dos séculos até resolver segui-lo. Todo aquele que não se preocupou com a humildade da região terrena onde nasceu e nem repudiou o berço para exaltar a vaidosa hereditariedade tradicional racista, nada sofreu, porque tal foi a lei que deu quitação a muitos devedores. Todavia, muitos que se julgam credores se reuniram e estão exigindo. Por lei, serão dispersados, porque ainda devem muito. Aqui há o sentido que determinará o fim da reforma planetária, e foi previsto com muita antecedência, para que a humanidade veja e observe que nenhuma lei de profecia, que é a mesma lei mediúnica, deixará de ser cumprida, através das transformações exigidas pelo progresso. Essa é a nossa mensagem, né? Aí nós, voltando para o primeiro parágrafo, eu gostaria de pedir aos irmãos que, se eu falar algo que não esteja de acordo com aquilo que nós professamos, os irmãos poderão me corrigir
auxiliando. Ele diz no primeiro parágrafo que a paz e o conforto material são planos divinos e depende do aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento serão conquistados logo que a nossa evolução permita que a gente ponha em prática todos os símbolos da harmonia. Esses símbolos, ele já disse mais abaixo, né? Nós chegaremos lá a pouco. E ele diz também que a revolta é o predicado que aumenta o sofrimento, ao passo que a conformação é a virtude que aproxima da felicidade, o ódio é predicado que gera a violência destruidora e a tolerância é a virtude que gera o amor edificante. Meus irmãos, essa paz espiritual e esse conforto material, né, a gente sempre, nas nossas conversas aqui com os irmãos, a gente sempre diz que a gente, por mais que não queira, a gente termina diferenciando, né, essa paz, esse mundo espiritual com o mundo material. E aqui ele diz que essa paz, esse conforto material são divinos, mas para que a gente alcance esta paz espiritual e para que a gente também alcance esse conforto material que tanto nós procuramos, trabalhamos para conseguir, vai depender do aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento a gente só vai conseguir com os nossos estudos, né? Com as nossas buscas interiores, e essa evolução, né, nós iremos conseguir justamente quando nós entendermos que essa busca material não pode sobrepor a paz espiritual. Quando nós entendermos que essa busca material tem nos atrapalhado, né? O mundo tem vivido essa busca material desenfreada. Estamos vendo aí que o ter tem tido, né, uma importância maior do que o ser, e estamos esquecendo de buscarmos dentro de nós essa paz espiritual que tanto precisamos, porque com essa paz espiritual, o conforto material virá. Né? A gente tem visto que aqueles que se revoltam, né, aqueles que, quando se aproxima, né, o sofrimento, eles se revoltam com o Criador, se revoltam com a própria existência, alguns, né, desejam até desistir, né, da existência, esse sofrimento aumenta, né, porque, como diz aqui o nosso irmão, que a conformação, né, nos aproxima, né, da felicidade, e o ódio gera violência que destrói, né, destrói tudo que a gente tenta construir. E a tolerância gera o amor que edifica tudo. Então, se a gente fizer uma análise mais profunda, vamos perceber que o amor ele vem sendo, né, colocado para a humanidade desde do início, né, do planeta, da geração planetária. O Cristo já nos ensinou que o amor é a base para tudo. Mas a gente tem visto que o homem se distanciou, o ser humano se distanciou de tudo isso que foi pregado, que foi ensinado pelo Cristo, e hoje se revolta diante de uma situação que vivemos, situação essa que fomos nós mesmos que criamos, porque com essa violência, com essa toda essa forma de vivermos buscando só o material, a gente esqueceu dessa conformação. Conformação, essa não pode ser confundida com cruzar de braços. Né? A conformação a qual o nosso irmão nos indica aqui, né, não quer dizer que a gente tenha que cruzar os braços e deixar de trabalhar, deixar de lutar por aquilo que a gente almeja. Essa conformação é entender que tudo que estamos passando hoje é fruto do que fizemos no passado. Então, nós devemos esquecer um pouco o passado, deixar de nos preocuparmos com o amanhã, com o futuro, e vivermos o agora. O que importa para nós hoje
é justamente esse hoje, o agora, né? Então, o que eu estou vivendo, o que estamos vivendo hoje, é fruto do que fizemos ontem. Agora, o que eu quero do meu amanhã? O que eu quero do meu amanhã vai depender do que eu esteja fazendo hoje, porque não adianta vivermos essa violência, né? Vivermos tudo isso que tem destruído, né? E dificultado esse aperfeiçoamento, essa evolução espiritual, o qual fala aqui em cima, porque se a gente não tiver essa conformação, essa tolerância, a gente não vai desmistificar, não vai sentir o amor. E sem sentir esse amor, a gente não vai conseguir sair desse emaranhado de sofrimento que estamos vivendo. Pode subir, meu irmão, por favor. Aí ele diz, mais embaixo, que a união faz a força, né? E a comunhão de pontos de vista solidifica os pensamentos, e os pensamentos formam, né, a potência pela compreensão, e a gente vê que existem mundos, né? Nosso irmão Gilberto sempre nos disse isso, em suas palestras, que existem mundos que já estão num grau de perfeição maior do que a Terra, onde essa união, essa comunhão de pontos de vista fazem com que a nação, né, se compreendam, a nação se iguale, né? Elas se juntam para discutirem, né, as dificuldades. Quando alguém tem algum problema a ser resolvido, eles se reúnem e, nesta reunião, cada um coloca seu ponto de vista, cada um dá a sua contribuição. E, quando alguém erra, assume o seu erro, né, e pede para resgatar suas dívidas. Então, ele diz que a caridade, liberdade, igualdade, olha aí, né, o que falou lá em cima, as leis, a fraternidade, representam os símbolos, olha os símbolos aos quais o nosso irmão fala mais acima, né? Da paz, e, por lei, também seremos impelidos a seguir o exemplo dos mundos superiores, esse mundo superior ao qual eu falei agora, e nosso irmão Gilberto, né, eu estou aqui lembrando dele, porque ele sempre fala disso, onde a evolução demonstrou a necessidade de ser hasteado o pavilhão da justiça. Então, essa justiça, fundamento, né, deste ideal nosso, é que está faltando entre a humanidade, entre nós. Nós, às vezes, não somos justos, né, com os demais, e, às vezes, não somos justos com a gente mesmo, conosco, né? E essa falta de justiça tem também levado a humanidade ao sofrimento, porque o homem, quando ele não é justo consigo mesmo, ele não consegue ser justo com mais ninguém. E a falta da justiça, né, faz com que o homem trilhe fora das leis. Aí ele diz que o esforço para tal procedimento atrairá a manifestação natural do bem. Quando a gente se esforça para sermos justos, né, para seguirmos as leis, para estarmos dentro, né, desta caridade, desta liberdade, desta igualdade, destes símbolos que representam a paz, a gente consegue atrair para próximo de nós a manifestação divina, a manifestação natural do bem, né? Então, que manifestação natural do bem é essa? Para que a gente não necessite estar pedindo, estar implorando ao alto, né, benefícios. Então, se a gente se esforça, o Criador, né, com sua justiça, como diz aqui, o esforço que a gente remete vai nos dar o merecimento de atrairmos, né, o bem. Aí ele diz que toda a humanidade, né, a viver esse auxílio, né, vai levar a humanidade a viver dentro de suas leis, compartilhar de sua glória, gozar de sua paz e conhecer de sua felicidade. Então, quando a gente se esforçar, quando a gente estiver vivendo dentro de uma justiça divina e adquirir o merecimento, nós iremos ter
né, o direito de gozar da glória do Senhor, de gozar de sua paz, dessa paz que o Cristo nos trouxe, né, nos ensinou, e conhecer a felicidade real, essa felicidade que tanto se busca de maneira errônea, porque a humanidade tem buscado a felicidade nos bens materiais. A humanidade tem buscado essa conquista conquistando bens, adquirindo imóveis, fazendas, carros, e em determinado momento se descobre que, se tendo tudo isso, às vezes não tem a felicidade, porque a felicidade independe disso tudo. Podemos ser felizes, né, mesmo sem termos nada disso, porque a felicidade vai estar dentro de cada um de nós. A felicidade vai depender da nossa evolução, do conhecimento e do internamento de tudo isso que o mestre nos ensina. Inicialmente, né, porém, é indispensável a convicção plena de que o ser humano representa uma partícula imortal da natureza e da qual não poderemos se desligar nem fugir às suas leis. Bem, quando o homem reconhecer que é uma partícula divina, uma partícula imortal, que somos todos iguais e que a mesma qualidade existente em mim também existe no outro, a gente vai poder compreender esse outro e, dessa forma, seremos justos, porque não iremos querer, né, maltratar, não vamos querer causar nenhum dano ao outro ser humano. Então, o que está faltando na humanidade é justamente essa falta de conhecimento de que somos iguais, de que somos uma partícula divina e que essa partícula ela é indispensável, né, para que todos nós reconheçam isso. Mas, infelizmente, a humanidade não tem sentido dessa forma. E, por mais que a gente queira, não podemos nos desligar, né, desse Deus, dessa partícula divina. Nem fugir às suas leis, porque as leis são imutáveis. Não fugiremos delas. Cedo ou tarde, as leis nos chamam à razão. E assim será, mesmo porque, se algum de nós, obstinadamente, tentarmos ultrapassar, né, essas fronteiras inexistentes do infinito, vamos desistir, como diz aqui. Desistiremos porque iremos deparar com fronteiras das nossas imperfeições, como diz a mensagem, e por sermos ainda imperfeitos, não vamos conseguir, né, nos desligarmos, porque sempre iremos nos deparar com essas imperfeições. Aí, como ele diz aqui, sempre guarnecidos ou guarnecidas, né, as leis pelo sofrimento regenerador, que nos fará retroceder para compreendermos a importância desta realidade. Meus irmãos, essas imperfeições, esse sofrimento regenerador ao qual o nosso irmão fala, a gente tem vivido isso com mais intensidade nos últimos tempos, nos últimos dias, e aqui no Vale do Jiquiriçá, eu sempre digo isso, que o mestre, o Criador, né, o nosso grande arquiteto do universo, ele tem sido misericordioso com essa humanidade, em especial conosco aqui do Vale do Jiquiriçá, que a gente tem passado momentos difíceis e, mesmo assim, muitos não compreenderam a importância desta realidade. Não tem sofrimento que tem servido fazer essa humanidade retroceder. Às vezes tem sido pouco, eu não sei se pouco ou se necessário, não tem sido necessário o sofrimento para fazer a humanidade reconhecer, né, a importância da humildade, a importância da fraternidade, a liberdade, a caridade. Então, esses símbolos não têm sido respeitados, não têm sido reconhecidos pela humanidade, mesmo passando por todos esses sofrimentos que têm sido enviados por lei
para regenerar, né? Para regenerarmos juntos, né? Então, vamos depender, né, de mais tempo, vamos depender de mais encarnações para entendermos que somos essa partícula divina e que, como partícula divina, temos que reconhecer toda essa importância também no outro, porque até aqui a gente tem vivido muito o individualismo. É eu, o meu e só meu. E o outro pouco importa. A gente não tem dado importância para o sofrimento do outro, para a necessidade do outro. Eu sei que a evolução é individual, o aprendizado é coletivo, né? Mas a evolução é individual. Mas o problema do outro pode chegar até mim. E eu lembro de uma história que o nosso irmão Gilberto sempre nos conta, né, do fazendeiro com os animais, que eu não vou contar aqui para não demandar muito tempo, mas que no final todos entenderam que o problema de um é o problema de todos. E, infelizmente, não tem sido dessa forma. Pode passar, meu querido irmão. Aí ele diz, nesse parágrafo, que os esclarecimentos demonstram que pertencemos ao grande todo universal. Bom, isso eu acredito que todos nós já dá para entender isso com um pouco que estamos estudando, com um pouco que a gente tem entendido, né, das leis. A gente tem sentido que todos esses esclarecimentos que as leis têm nos demonstrado, têm nos dado, que a gente pertence a um todo universal, somos um universo, né, em miniatura. E, como tal, a gente precisa entender que tudo isso que existe no todo, existe em nós. Ele diz que comprovam que gozamos do direito de possuir tudo que nele existe. Mas para que a gente tenha esse direito de possuir tudo que existe no universo, é preciso que a gente entenda esse universo. E é preciso que a gente mereça gozar desse direito. Como já diz as leis, que para termos direito, se faz necessário cumprirmos com os nossos deveres. E o que é que a gente tem visto ultimamente? Que a humanidade só tem exigido direitos, né? E direitos sem deveres vira anarquia. E é o que estamos vendo no nosso planeta, principalmente no nosso país, né? As pessoas só exigem do poder público, exige da família, exige da sociedade, exige das instituições, exige do Criador, mas não faz por merecer. Não faz por conquistar por direito, né? Usufruir de tudo isso. Aí ele continua dizendo, logo, façamos por merecer, é o que eu falei, com a nossa cooperação integral, no sentido de não contrariarmos uma só lei da harmonia. Ora, ele diz aqui não contrariar uma só lei. Agora, imaginamos quantas leis a gente tem contrariado no nosso dia a dia. Quantas leis a gente tem infringido no decorrer da nossa existência em busca, né, daquilo que a gente almeja, achando ser necessário, vivendo um mundo ilusório, vivendo um mundo onde a gente procura dar satisfações à sociedade, à família, né? Nessa luta do dia a dia para adquirirmos, né, o metal, né, dando desculpas, às vezes, porque, né, para isso e para aquilo, e, no fim, a gente se justifica, né, dizendo que a busca que a gente faz é pelo filho, é por isso, é por aquilo, e, no final, é só vaidade, orgulho, né, avareza, nada mais do que isso, porque tudo que a gente precisa para a nossa existência, o Criador já nos deu, mas a ganância faz com que a gente viva essa busca desenfreada
contrariando as leis do Criador. E ele diz mais adiante aqui que, enquanto uns já se preparam ansiosamente para ingressar no mundo aperfeiçoado, né? Aí depende da evolução de cada um de nós, que a gente não tem essa condição de medirmos, né, o grau de aperfeiçoamento de cada um, onde a caridade não aguarda o grito da dor, e aqui a gente tem visto que mesmo gritando, mesmo a humanidade gritando, né, dando urros, pedindo ajuda, né, gritando por caridade, ainda não são atendidos, né? Mas a gente não pode generalizar, porque se às vezes não sou atendido nos meus pedidos, pode, né, parecer injustiça para alguns, mas não sabemos quais as leis que estão sendo, né, colocadas ali nos meus sofrimentos. E por que que eu estou ainda na condição de necessitado, né? Então, outros, né, ainda disputam com desarmonia e lutam espalhando sofrimento por toda parte, a fim de conseguir palmos de terra, bens materiais, né, além dessas terras, carros, fazendas, carros, enfim, lutam por R$ 1, brigam, matam. A gente tem visto aí pais matando filhos, filhos matando pai e mãe, por herança, por dinheiro, né? E a gente descobre que a gente precisa descobrir, precisa sentir que tudo que foi colocado, tudo que foi colocado à nossa disposição no universo, não é nosso. Como diz aqui, não vamos levar com a gente. Ninguém leva. Viemos puro e retornaremos puro. A única coisa que iremos levar é o conhecimento, é o aprendizado, é o sentimento que a gente vai adquirir, porque já sabemos que a gente só adquire conhecimento, a gente só evolui encarnado. Então, esse é o maior presente, né? E a gente só vai adquirir isso com os esclarecimentos. Quando a gente internar, né, como disse lá atrás, que somos essa partícula, que somos essa máquina perfeita, né, criada pelo Todo-Poderoso, né? Então, não adianta, meus irmãos, tanta luta, tanta briga, tanta labuta, né, por as coisas pertencentes à matéria, porque vamos sentir um dia. Tenho certeza que muitos de nós já despertamos, né, isso dentro né, de cada um, que os bens materiais não são condenados, podemos tê-los, e aqui diz que a gente pode gozar de tudo, né, que possui no universo, mas o que não devemos permitir é nos tornarmos escravos disso tudo, né? Escravos da mídia, escravo, né, do poder, escravo do sistema, escravos das nossas aspirações desenfreadas, os nossos desejos, né? E tudo isso a gente busca justificar como necessidade, mas é preciso que a gente entenda o que realmente se faz necessário para a nossa existência. Pode seguir, meu querido irmão. Aí ele fala aqui da vaidade, quando ele diz que a vaidade ainda é o tolo mal e consequência de todo, né, de todos os sofrimentos que a gente ainda passa no universo. Aí ele diz que nenhuma nação e nenhum povo volte a se julgar privilegiado pelas manifestações da luz, porque a natureza a nenhum distingue, e o seu único objetivo é beneficiar a coletividade para o aperfeiçoamento de sua própria obra. Meus irmãos, já sabemos... Oi. Irmão Roque, você tem 5 minutos para concluir. Pois não, meu irmão. Então, eu vou só concluir aqui com a vaidade, já que ainda falta, né, parágrafo aqui. Então, a vaidade, já sabemos que ela é o último, né, último vício que nos deixa. Então, essa vaidade, ela tem corrompido
à humanidade. Nós estamos sendo corrompidos por esta vaidade, que nos leva, né, ao desregramento. E esse desregramento nos leva ao sofrimento. Então, meus irmãos, esperamos no Criador, né, que a gente possa sentir um pouco dessas leis e que a gente, como diz aqui para fechar, que a gente não aceite viver no erro e sofrer através dos séculos, né? Então, que a gente sinta agora a necessidade de vivermos dentro das leis para conseguirmos a nossa evolução. Que Deus pague a caridade a todos. Espero que os irmãos tenham compreendido, né, aquilo que eu quis passar. Eu peço desculpa porque, né, o conhecimento é pouco, mas a vontade é grande de colaborar. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe. Muito bem, meu irmão. Sua explanação foi excelente. Você não tem de que se desculpar, porque o trabalho é esse. Cada um tem um sentimento para colocar para fora. E o seu sentimento, você o expressou muito bem. Vamos agora, meus irmãos, então, passar a palavra para o nosso irmão, que essas energias que houveram durante os nossos trabalhos possam recair sobre o aniversariante do dia. E agora vamos fazer o nosso encerramento ritualístico. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos, desculpem, mais uma vez, desculpem, para esse encerramento. Nós te agradecemos ao Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai em nós e sempre, em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. E assim seja, meus irmãos. Assim Em nome seja. de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, damos por encerrada a sessão virtual da loja exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mestres espirituais, a diretoria desta loja e a nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir.